Saudações e bem-vindo. Hoje queremos analisar o ponto de situação da competitividade da nossa indústria a propósito de uma medida recente tomada pelo governo, nomeadamente a suspensão da isenção do IVA nos produtos que resultam de óleo, com destaque para o óleo de cozinha. A medida foi tomada na sequência de incumprimento daquilo que havia sido os acordos firmados na altura com o setor privado. Para esta análise convidamos o economista Luís Magasso. Luís Magasso, é sempre bem-vindo à família Mídia Mais. Muito obrigado, é um prazer estar aqui uma vez mais na Mídia Mais. Vamos começar assim. Qual o estágio, na verdade, da competitividade da nossa indústria? A indústria que desde a proclamação da independência foi proclamada como, à luz da Constituição, como um fator dinamizador do desenvolvimento do país, tendo como agricultura o fator de desenvolvimento de Moçambique. Muito bem, olha, muito obrigado por esta oportunidade para estarmos aqui a conversar. Eu gostava de lembrar um bocado da história, não é? Nós, à altura da independência, tínhamos uma indústria, sobretudo uma indústria ligeira e alimentar. Até havia uma Secretaria de Estado de Indústria Ligeira e Alimentar. Nós basicamente produzíamos tudo o que precisávamos nas necessidades básicas. Na indústria alimentar, os óleos, os sabões, as manteigas, os leites condensados, etc, etc, eram produzidos cá. Mas também tínhamos indústria para tudo o resto, né? Para a loiça, para o vidro, para talheres, para pneus, para bicicletas, para pilhas. Tínhamos uma pequena indústria, a indústria ligeira, a indústria de média dimensão, que servia o consumo interno e também servia a coroa portuguesa, portanto, os países de língua portuguesa ao nível do continente africano. Quando se deu a independência e com o êxodo dos portugueses, a indústria sofreu de uma fuga de cérebros, não é? Aquelas pessoas, aqueles engenheiros que sabiam operar essas indústrias foram-se embora. E também foram-se embora os gestores e os mercados ficaram mais difíceis. Então, elas foram todas estatizadas. Neste processo, estou aqui a lembrar-me das Celmox, da indústria têxtil e outras, tiveram imensas dificuldades. Primeiro, de gestão. Segundo, de aquisição de matéria-prima. Terceiro, de distribuição com ênfase para os conflitos que havia e a falta de mercado. Então, elas passaram por uma grande pressão, uma grande carestia. Passaram por problemas sérios de sobrevivência. Primeiro, a qualidade, a sobrevivência, e aos poucos algumas indústrias começaram a fechar. O governo, em 91, decidiu avançar para um programa de privatizações de empresas. E este programa, que teve algum sucesso, por volta do ano 2000, tinha privatizado cerca de 700 empresas. A decisão foi do governo ou foi imposição do Banco Mundial e do FMI? Vamos ver. O governo decidiu, em 84, abraçar o programa do FMI, que tinha condicionantes. E uma das condicionantes era a privatização das empresas do Estado. Havia outras precondições, por exemplo, a desblindagem alfandegária, né, que permitia a importação de produtos de fora, a desvalorização da moeda, portanto, o nosso escudo, o nosso metical perdeu valor de 20 meticais de dólar, passou para 200 de um dia para o outro, não é? Então, esse programa tinha condicionantes e uma das condicionantes era a privatização das empresas, e o presidente Chissano lançou o PRE
em 87 e, portanto, com isso nós iniciamos um programa o qual, portanto, permitiu que a partir de 91 as empresas fossem privatizadas e foram privatizadas a maior parte das empresas. Ora bem, o problema dessas empresas é que foram privatizadas a empresários e a empresas sem capital, que pensavam usar dos rendimentos das empresas recém-adquiridas para pagar a dívida. E, na maior parte dos casos, mais de 70% disso mostrou-se inviável e essas empresas faliram de vez. Não é? E tivemos empresas que foram privatizadas, estatizadas, reprivatizadas e outra vez estatizadas até a sua falência. De tal sorte, portanto, que nós temos hoje, à volta do IGEP, cerca de 40 empresas do Estado. Algumas são estratégicas, outras são apenas participações, outras empresas são aquelas em que o Estado tem algum interesse, mas de facto não tem controle. Não é? Então essa é a história. E a perda de a competitividade, a Boaventura, teve a ver com o atraso também. Quando nós abrimos as fronteiras e abrimos as portas em 87, nós tínhamos um atraso tecnológico significativo. Os produtos que vinham de fora tinham melhor qualidade e eram mais baratos. E, de facto, hoje fala-se imenso, e há um programa que o Governo lançou, acho que foi em 2021, o PRONAI, que visa a reindustrialização do país num contexto de processamento da nossa matéria-prima. Esperamos que este programa seja iniciado brevemente. Um dos desafios deste programa vai ser sempre o mesmo, é como enfrentar indústrias de economias de escala da Índia, da China, da Indonésia. Mesmo na África do Sul. E até a própria África do Sul. A gente vai lá, uma grande parte das montras tem produtos da Ásia. Então, a África do Sul foi sempre para nós um problema para a competitividade. Mas hoje, o principal problema dos produtos industriais nem é a África do Sul. São de facto os países da Ásia, Índia, Indonésia, a China, o Taiwan, que produzem em economias de escala, portanto, para a economia global, e, portanto, têm um custo de produção muito baixo, aproveitam-se de grandes fretes marítimos e os produtos chegam cá realmente a preços muito baixos, que não permitem que uma indústria local possa competir. Mas também esses mercados são conhecidos por usarem mão de obra bastante barata ou mesmo quase que a custo zero. Quer dizer, eu ia chegar lá. Hoje não se pode bem dizer que a China, neste caso, tenha mão de obra barata. Ainda há mão de obra barata na Índia, mas a China já não tem. Mas realmente são os ganhos tecnológicos e a economia de escala. Quer dizer, eles produzem com energia mais barata, com crédito mais barato, com fatores de produção mais eficientes. Então, o ganho de eficiência, o ganho de economia de escala permitem que estes produtos, de facto, cheguem a Moçambique e possam derrubar qualquer esforço local de produção. E vimos isso, né? Vimos isso com as televisões. Nós tentamos lançar a televisão, os televisores, o Telefunken, e não durou muito tempo, porque não pode competir com os produtos importados. Vimos isso na indústria de medicamentos, apesar de que na indústria de medicamentos foi um bocadinho diferente, quer dizer, com a SMM, é que a SMM foi concebida para fornecer ao Sistema Nacional de Saúde, e essa tem o suporte dos doadores, que envia kits completos, e, portanto, nos kits tem produtos que são produzidos cá, o Estado recebe de graça, e não vai pagar a uma indústria local. Mas isso tudo também, a Boaventura,
tem um pouco a ver com a nossa conversa de hoje, não é? Essa questão das isenções, não é? Isenções do IVA para alguns produtos, neste caso penso que é o óleo. Pois. O problema das isenções é que eles causam distorções do mercado, não é? Nós isentamos alguns produtos para além de representarem menos ganhos para o Estado em matéria de receita fiscal. Eles depois distorcem o mercado porque começam a conflituar com os critérios e como é que se chama? Com os parâmetros essenciais da economia de mercado. Eu não posso ter isenções e, porventura, não ter. E estarmos a competir no mesmo mercado, porque um produto, o óleo, digamos, ou sabões, ou açúcar, não existem no mercado isoladamente, não é? Porque o óleo também tem portanto, é usado para fritar e para fazer bolos e não sei o quê. Então tem influência no trigo, tem influência no plástico que o embrulha. Então a indústria do plástico e do trigo, se também não tiverem isenções, então há distorções no funcionamento da economia. Então isso é muito, quer dizer, quaisquer esforços para isenções têm de ser sempre num contexto temporário e circunscrito, não é? O que se pretendeu quando o governo decretou a medida de isenção em relação aos óleos era ajudar a nossa indústria a usar a matéria-prima nacional, o que acabou não acontecendo. Praticamente, a indústria continua a importar matéria-prima, com o agravante de que, uma vez processada essa matéria-prima, o produto final era exportado em detrimento do mercado nacional. Essa é uma grande verdade e a outra, esta isenção teve 2 ciclos de 5 anos. Não é? E, portanto, agora o governo não cancelou nada. O governo não renovou a isenção. O ministro da Indústria Começa até sublinhou que não ia encorajar a renovação desta medida. Obviamente. Quer dizer, era esperado. A decisão do ministro não surpreendeu ninguém. Porque sabe que nesta coisa tudo que é subsidiado, há muitos oportunistas e que tiram imenso proveito. Aliás, o próprio ministro até confessou a incapacidade do governo de controlar as isenções. Mais uma razão. E o que acabou dando tanto espaço para algum aproveitamento por parte também do setor privado. Até houve aproveitamento por importadores de óleo refinado. Portanto, a isenção era para a matéria-prima, para como dizer assim, para estimular a indústria local. Sim. Para estimular a indústria local e, no fim do dia, a indústria local não comprou esses produtos aos produtores locais para processar localmente e vender e exportar o excedente. O que faziam era usar dessa prerrogativa para importar essa matéria-prima isenta de IVA, processar aqui dentro e reexportar o produto. Em casos mais graves, até para importar o próprio óleo processado e vendê-lo no mercado. E em alguns casos, que eu tenho conhecimento também, alguns oportunistas que importaram sem IVA e venderam sem IVA localmente. Então, havia de facto aqui algum descontrolo ao nível fiscal para orientar esta medida para o propósito para o que foi decretado, que era incentivar a indústria local. Esta medida, se tem sido aproveitada da melhor forma pelo setor privado, não acha que haveria de contribuir para o incremento na produção agrícola, sobretudo destas matérias-primas? Não, iria aumentar a produção agrícola, iria aumentar a produção industrial, iria aumentar o rendimento do Estado através
de outros impostos, quer impostos sobre o rendimento das empresas, o imposto do trabalho, enfim, e outros consumos, como, sobretudo, quer dizer, iria melhorar o bem-estar do país e substituir importações, que é um dos propósitos de qualquer economia, que é um reequilíbrio na balança de pagamentos, não é? Onde na balança comercial temos mais exportações do que importações. Nós somos uma economia deficitária desde 1973. Então, este acerto de contas tem de acontecer algum dia, porque senão estamos sempre a sustentar a nossa balança comercial com outros produtos e outros serviços. Não é? Doutor Magaço, se o setor privado tem cumprido, portanto, aquilo que eram as suas obrigações à luz da medida decretada pelo governo de isenção do IVA, acha que a nossa indústria teria sido capaz de produzir e trazer um produto final em condições vantajosas para o consumidor final? E em condições também de competir com aquilo que é o produto externo? Em certos casos, sim. E vou dizer isso com muito cuidado, porque não conheço, ao nível dos países à nossa volta, países que têm sucesso industrial. Não conheço de uma forma global. Pode ser de forma particular em algumas áreas, porque, infelizmente, nós temos uma grande fábrica que se chama a China e a Índia, que não é um problema de Moçambique, é um problema de todos os países do mundo. Os Estados Unidos estão aflitos por causa disso, e quando impedem nas importações, eles vão produzir nos Estados Unidos. Então, esta questão e o PRONAE é para mim um elemento-chave que deve ser bem refletido desta integração vertical, que é a produção agrícola, agroprocessamento e processamento para vendas locais, para exportação. Tem de ser bem pensado sobre que produtos em que nós temos vantagem competitiva e vantagem comparativa, no sentido em que temos clima, temos terra, temos mão de obra, mas também na competitividade, que temos mão de obra qualificada, temos energia barata, a nossa energia tem de ser barata, não pode ser tão cara porque ela é exportada barata e é importada cara, né? Que temos água barata, que temos, portanto, nós temos que o PRONAE deve ser uma solução que integra um conjunto de fatores, todos eles orientados para o aumento da competitividade do nosso produto. E, de certa forma, eu vou dizer isto agora, que iremos escutar o Banco Mundial, protegendo até a nossa economia, aumentando os direitos alfandegários sobre alguns produtos importados para proteger a indústria local. Isto é permitido, desde que seja feito num contexto de um período de tempo determinado e com o objetivo, claro, ao fim de um certo tempo, ele é outra vez desblindado e assim a economia funciona de forma livre. Mas em todo o mundo, medidas temporárias de proteção de algumas indústrias para que elas floresçam e possam ter competitividade e possam ombrear com o mercado externo, não é uma novidade, nem uma coisa que se possa condenar. Faz-se em todo o mundo. A experiência do ramo de açúcar, olhando para as medidas que o governo tomou na altura, não podia ser replicado para o resto da indústria? Porque se provou quase, diga-se de passagem, que a experiência resultou. Bastou a vontade política da parte do governo. É verdade. No açúcar foi um pouco mais, digamos assim, fácil, porque não há proliferação de indústrias, né? Acho que são as 4 ou 5 empresas, as principais, né? Temos Marromeu, temos Mofambice, temos Chinavan, temos a Maragra, e, portanto,
e foi fácil elas todas se juntarem numa associação, que eu chamo assim, a DNA, que é o único que compra e que vende. Portanto, foi mais fácil fazer este controlo, porque há poucos é difícil copiar. Quer dizer, a gente não faz uma indústria açucareira no quintal. Precisamos de um vasto território para ter o canavial, e é complexo. Agora, indústrias de óleos, há nos quintais. Então, eu quis saber, uma vez, quantas indústrias de óleo haviam. Olha, temos a Olam, temos a outra, acho que é... Enfim. Mas depois, quando fiquei, de facto, a saber, há uma centena de indústrias que nem sabemos aonde que elas estão. Estão nos quintais. É muito mais difícil controlar. Agora, com o açúcar, digo uma vez mais, a concentração da produção permitiu o melhor controlo e pode-se, sim, a replicar esta experiência com outros setores em que a produção é circunscrita a algumas empresas. Ou seja, a medida não devia basear-se na generalização de algumas políticas, mas selecionar alguns produtos nos quais o país pode conseguir alguma competitividade. Alguns produtos, alguns setores, sim. Doutor Magasso, quer exemplificar? Olha, eu tenho um problema, que eu sou empresário do setor produtivo. Se eu começar aqui a exemplificar, os meus pares vão começar a dizer, mas vocês esquecem-se de mim, não é? Eu preferia não entrar nesta discriminação de setores, mas estimular o governo. Depois, em fórum apropriado, podemos falar sobre áreas e sobre setores que poderiam ter este benefício institucional do governo. Aliás, quando o ministro diz que não vai encorajar a renovação, é em relação aos óleos, mas não a tudo. Portanto, o governo está aberto a considerar outros setores em que possa haver um efeito realmente positivo da proteção, que inclui a isenção, obviamente. Com o quadro aqui, pelo quadro aqui que acabou de traçar, podemos chegar à conclusão de que pensar um dia na competitividade da nossa indústria é sonhar acordado. Se bem que sonhar não é proibido. Olha, nós já tivemos uma indústria ligeira e alimentar. Eu já conheci uma África do Sul com uma indústria local forte. E estou a conhecer uma África do Sul que abre mais moles do que indústrias. Mais importa do que produz localmente. Se formos aqui a Game e ao Builders, a grande parte daqueles produtos é made in China, não é made in África do Sul. Então, a desindustrialização mundial é um fenómeno que, infelizmente, está a acontecer em todo lado. Se eu pensar no meu país, com todas as dificuldades que temos, e colocando uma dificuldade que é o custo do financiamento, quais são as chances de sucesso? Eu diria assim: em algumas indústrias, em alguns setores, podemos pensar. Quer dizer, se pensarmos num setor como as bebidas, é só um sucesso. As engarrafadoras são um sucesso. A indústria do tabaco é um sucesso. Então, algumas indústrias de grande consumo local e de matéria-prima local, essas poderão ter, sim, um sucesso. Outras indústrias que são, sobretudo, de processamento, eu vou pôr aqui, por exemplo, fazer pneus cá.
fazer cá o vidro, em que nós temos que importar a matéria-prima, é muito mais difícil. Então, eu discriminaria, se tivesse que orientar uma estratégia para a industrialização, eu separaria entre indústrias cuja matéria-prima existe localmente e aquelas que nós temos de importar. Nas que temos de importar, fora Mosal, não vejo mais nada. Acho que nós temos cá a matéria-prima, a farinha de milho, os malambes, os amendoins, os linhos, não sei o quê. Eu acredito que nós temos chances para ter aqui uma indústria local de dimensões razoáveis, não muito grande, e competitiva. Apesar do sucesso da indústria, portanto, de bebidas, sobretudo a indústria cervejeira, não se conseguiu fazer ressuscitar a grande vidreira, que entra na cadeia, portanto, de produção. É verdade. Sabe que a vidreira tem um problema do forno. O forno da vidreira requer um investimento, agora não sei quanto é que é, mas quando ela parou, requer um investimento de 15 milhões de dólares. E aqui fogem as palavras. Então acaba ficando barato importar a garrafa. Mas a amortização desse investimento seria muito difícil no contexto local. E volto a dizer isto, Boaventura, porque há pouco tempo eu fiz uma discriminação do que eu acho que é não competitivo e competitivo. O que requer importação de matéria-prima, eu não acredito que seja competitivo. O que requer, o que pode ter a matéria-prima local, eu acredito que seja competitivo. Sobretudo, aqueles produtos cuja produção local pode ser feita em larga escala. Estou aqui a dizer a produção de castanha, de algodão, de copra. Isso pode ser feito localmente. A vidreira, a matéria-prima é importada. Nós temos aqui um exemplo de uma indústria que é o mix, que é o cimento, não é? Que é uma mistura de matéria-prima local e importada, que é o clinker. E, portanto, essa indústria do cimento tem muita matéria-prima local, muita. Então, ela pode ter sucesso local. Eu acho que o mercado está o mercado está sobredimensionado para o número de indústrias. Aqui há a do Gongo, mas há cimentos que produzem muito mais do que o mercado precisa. Mas se considerarmos que essa matéria, que esse cimento cai dos 300 ou 400 meticais o saco para 40 meticais, que é possível com energia barata. É Boaventura. É possível com energia barata. Então nós temos aqui uma capacidade de infraestruturação nacional de grande escala. Então, essas indústrias têm alguma chance de algum sucesso porque utilizam matéria-prima local. Aliado ao aspecto do desenvolvimento tecnológico que quase que limita a competitividade da nossa indústria, alguns setores apontam também a incapacidade, o desconhecimento de alguns dos nossos empresários como uma parte da culpa deste panorama todo que traçou. Eu gostava de ouvir o comentário do Dr. Magança. Eu acho que esta referência, esta menção de incapacidade do empresariado é uma verdade incorreta. E digo porquê? Porque empresário num país não é empresário nacional necessariamente.
Imaginemos que nós cá temos uma oportunidade e vimos isso acontecer em alguns setores. Estou a falar aqui do logístico, que havia aqui uma grande oportunidade logística. Veio um empresário de fora, instalou-se cá, fez aqui uma grande unidade logística e está aí pronta para servir o oil and gas e outros setores. Então, o desconhecimento local ou a incapacidade local não é um entrave, porque podem sempre vir operadores externos que operem cá, desde que hajam oportunidades. Não é aí que está o problema, não. Na sua opinião, como é que o fator corrupção... Há muitos que se queixam de dificuldades extremas para a realização de negócio em Moçambique, com o fator corrupção também a jogar o seu papel pela negativa. Como é que este fator, até certo ponto, condiciona, digamos, o desempenho pleno do setor da indústria e não só? Bom, a corrupção é um cancro infeliz que afeta os órgãos todos, portanto tem metástases que se espalham rapidamente e que ninguém escapa a ele. Não há dúvidas nenhumas que a corrupção é desencorajadora em qualquer setor da economia. Ela não só impede o desenvolvimento normal dos negócios, como ela é um empecilho ao investimento estrangeiro e é um empecilho ao desenvolvimento da economia nacional, quer dizer, não seria só a indústria ou o setor produtivo afetado, mas tudo, nas famílias, na nossa vida do dia a dia, nos consumidores. A corrupção é um mal, infelizmente, que não tem fronteiras, não é? E um país como o nosso sofre imenso desse fenómeno, desde logo nas fronteiras nas fronteiras para dentro, na educação, na saúde, na segurança, em tudo. Não há um setor que eu diria assim que está... Aliás, a Procuradora-Geral da República fala da corrupção no próprio sistema judiciário, que seria o último setor a ser afetado por este fenómeno maligno. E no nosso país, posso lhe dizer, com certeza, que ele é um empecilho ao normal funcionamento da economia. Valerá a pena persistir, portanto, na visão de que a indústria é fator dinamizador, ou seja, ela é útil para o país, ou, em definitivo, olhando para todo este passado em que não conseguimos muitos sucessos, a aposta deve ser noutros setores, como os serviços, por exemplo. Se diz que Moçambique é bastante competitivo do ponto de vista da prestação de serviços. Eu acho duas coisas. Uma, eu não acredito, estou a dizer isto com alguma certeza, eu não acredito quando se fala que a indústria é o catalisador do desenvolvimento. Ele é. Mas no nosso país, do ponto de vista da Constituição, no nosso país, não é de certeza, neste momento, vai ser quase impossível nós industrializarmos um país como o nosso no contexto da globalização. Esqueça. Fora, repito, para processarmos a nossa matéria-prima, não vejo a capacidade nossa para competir. Não é possível. O nosso dinheiro não é barato, a energia não é barata, a mão de obra não é qualificada, os mercados estão longe, as vias de acesso são difíceis. É muito difícil. Então, não, isso aí, para mim, seria torrar dinheiro e é uma utopia. Agora, há setores que eu acho que podiam ser melhor aproveitados. O turismo. O turismo é o ouro branco. O turismo é qualquer coisa que não precisa de grandes investimentos em infraestruturas, é simplificação e facilitação. O que é que as pessoas vão fazer a Serengeti, a Kruger? O que vão fazer a Gorongosa? As pessoas não vão a Gorongosa ver edifícios e ver
telas e ver, enfim, grandes salas. Vão ver mato e animal. E pagam por isso. O turismo de praia. As praias são uma fonte de atração turística em grande escala. Portugal deu a volta à sua crise com o turismo. O turismo é um... E hoje a gente sai deste país, o que é que a gente vê? É turismo em largas, em grande escala, em massa, em todo o mundo. Nós podemos fazer mais pelo turismo, como eu vejo em Zanzibar. Mas persistimos a fazer quase nada. Mas a gente faz as coisas o contrário. Nós agora decidimos isentar o visto a 28 países. Mas o turista tem que pagar $10. Esses $10 são de facto para quê? Esses $10 mudam o quê nas nossas finanças públicas? A gente tenta ser tão bom como os outros no mundo, mas depois trazemos alguma parte da nossa mediocridade. Tem que ter uma parte da nossa medíocre que sempre tem de ser enxertada. É uma boa solução. Aqueles $10 são para quê? Por que o turista, quando eu vou a algum país em que nós temos isenção, eu chego lá, mostro o passaporte e passo. Eu já fui à Malásia, entreguei o passaporte e passei. Por que tem que pagar os $10? Ganha-se o quê? Então, nós agora aumentamos o custo de tudo. O custo dos vistos, o custo dos DIRs, o custo... Então, nós andamos em contramão. Parece que no governo, alguns querem fazer coisas boas e novas porque viveram fora, porque têm experiência fora. Outros querem voltar para trás, ou porque não viveram fora, não têm experiência, quer dizer, agora viajam porque são ministros, mas não viajavam antes. Então, não têm experiência. Então, têm medidas que voltam para trás. Então, este é o nosso principal... Nós, na área turística, podemos fazer muito mais. Sabe, em Zanzibar, há um voo em cada 5 minutos. Zanzibar é uma ilha. Não tem nada mais do que a ilha de Moçambique. Não tem nada mais. Tem os resorts. Não tem nada mais de espetacular. Tem um mercado velho. Tem uma coisa que chama lá do Stone House ou Stone City, que não é nada daquilo. E atrai turistas. Porquê? Porque limpa as praias, porque está tudo simplificado nos vistos, na orientação dos turistas. Há turismo comunitário, e vende muito tecido local e coisas locais. E as pessoas têm paz, têm segurança. São coisas muito simples que se podem conseguir. E eu penso que, de facto, nós somos um país com grande potencial energético, que estamos a explorar, com uma outra dificuldade, um potencial enorme na agricultura, mas não basta dizer que temos terras aráveis e não sei o quê, se depois não havias acesso, não é? Se depois não há incentivos à agricultura e pagam o mesmo juro que pagam os outros setores. E depois temos o turismo, que devíamos focar a nossa atenção e investir nele. A nível da legislação, como é que estamos do ponto de vista de uma legislação que estimule a produção, estimule a competitividade, estimule, portanto, o nosso setor empresarial? Bom, existe uma política... Já houve muitas queixas. Sim. Existe uma política industrial, existe o PRONAI. Eu repito, há uma estratégia de... Este país tem de políticas, não tem falta. Temos uma estratégia nacional de desenvolvimento, que ela foi criada no tempo do Dr. Ayuba e depois é atualizada, não é? Temos em tempos. Temos a política
Nacional da Indústria, temos a Estratégia Nacional da Indústria, temos o PRONAI, então não nos faltam instrumentos nem ferramentas. Quer dizer, nós precisamos de pôr em marcha aquilo que está escrito. Doutor Magalhães, fazemos esta conversa numa altura em que o Banco de Moçambique acaba de aparecer anunciar uma redução, portanto, na taxa de juros da política monetária. O que isso pode significar para o debate que estamos a ter aqui? Olha, segundo não estimula? Segundo eu soube ontem, portanto, amanhã, na segunda-feira, oxalá, que não seja dia das mentiras, portanto, ontem a AMB reuniu-se e decidiu pelo corte da prime rate. Portanto, segunda-feira, os agentes económicos esperam boas notícias no corte da taxa de referência, o que quer dizer que isto é uma excelente notícia para o setor produtivo. O dinheiro há de ficar mais barato, o dinheiro contratado e o dinheiro a contratar. É verdade que eu queria, de facto, a novidade que eu queria ontem ter visto era uma redução nas reservas obrigatórias. Isso não aconteceu. Eu tenho pena, de facto, porque as reservas obrigatórias são aquela dor invisível. É bem mesmo invisível, porque eu vou depositar ao banco 1000 meticais e o banco pega em 400 meticais e entrega ao Banco de Moçambique. E fica lá, sem juros. Então, o banco só fica com 600 meticais para emprestar ao sistema, portanto, a emprestar ao setor produtivo e emprestar ao Estado. Repare bem, quando o banco recebe 1000 meticais, tem de pagar um juro a esse depositante. Imaginemos que lhe paga um juro de 10%. Mas só consegue emprestar 60% do dinheiro. Então, tem de emprestar muito mais caro, porque tem de pagar aquele que lhe emprestou 1000. Ele pede 1000 para emprestar metade e nessa metade tem de buscar juros para pagar. É por isso que o juro é muito alto. Então, nós esquecemos sempre e pensamos sempre nas taxas de referência, mas aquilo que realmente hoje pesa para a fatorização do juro alto são as reservas obrigatórias, que impedem que os bancos tenham suficiente encaixe de dinheiro para emprestar à economia. A notícia é boa, não devido e não tenho... Eu não posso ignorar, portanto, este facto. Agora, que é insuficiente, é muito insuficiente. Eu gostava de ver, de facto, as reservas obrigatórias a serem reduzidas. Como é que um dos fenómenos que afeta o país interfere na atividade empresarial? Estamos a falar do fenómeno dos raptos, que, por sinal, tem estado a avisar, tanto na maioria, cidadãos de uma única origem, quase a origem asiática. Bom, e já se começa a questionar muito isto, porque somente cidadãos de origem asiática, visados, portanto, por este fenómeno. Bom, eu, em relação a isso, prefiro não falar, não é? Há convicções pessoais próprias, aliás, esta é uma área muito sensível, não é? Aí estamos a falar, portanto, do papel da segurança. Sim. Para a prosperidade do nosso setor empresarial. Mas há alguma razão porque que este fenómeno só afeta um determinado grupo de pessoas. Há alguma razão. Cada um tira as suas conclusões. Portanto, a causa e o efeito estão no grupo, não estão fora. Presumo eu. Não é? Mas, pronto, isto é uma área que eu não gostava de entrar. Agora, os impactos disso, sim, são grandes. A gente vê que esses empresários estão a mandar as famílias para fora. E depois eles próprios vão indo e vão vindo. E um dia vão de vez.
né? Vêm, vão, e dia vão de vez. E ir de vez é vender o que tem cá, levar daqui o seu dinheiro, é paralisar aqui as atividades, é ver aqui desemprego, falta de produção, falta de produtos, mais importações, mais dependência, enfim, mais degradação da vida social. Devo dizer que tudo isto ainda não aconteceu em escala que se possa considerar material, né? Em que de facto se possa dizer que já está a acontecer, olha, fechou ali, fechou acolá. Não está a acontecer porque há um grande sentido patriótico desses cidadãos que insistem e que persistem e que pretendem. É terra deles, é como nossa terra, não é? É terra deles e nossa terra, e estão cá e nasceram cá e querem ficar cá. E, portanto, ir para fora não é uma solução. A gente vai para fora voluntariamente, não porque é forçado, né? Então, é um problema que nós temos de resolver, mas as soluções não são clássicas, não. É preciso aqui estudar de uma forma mais holística este fenómeno e dar uma resposta e depois que não seja apenas uma resposta local, né? Porque este é um fenómeno internacional. Há muitos raptos na África do Sul também. Há raptos em Angola. Então, isto é preciso estudar este fenómeno transnacional. Aqui, em particular, a preocupação é porque que afeta só um grupo, não é? Dr. Luís Magaço, o nosso fundo do tempo está a se esgotar, mas é uma pergunta que não se quer calar. Portanto, caracterizamos aqui um período em que a nossa indústria passou por uma certa prosperidade, sobretudo até primeiros anos da independência nacional. Depois houve uma grande viragem para a negativa, quase que a indústria colapsou. O que é que terá acontecido para que não houvesse uma continuidade, ou seja, uma transição plena do período colonial para os tempos de hoje, em que temos uma indústria a manter, portanto, os mesmos padrões de alta competitividade? Será apenas o desenvolvimento tecnológico asiático ou terá havido outros fatores? Não, como lhe disse, portanto, o êxodo dos portugueses deixou as indústrias sem capacidade técnica, não é? Temos aqui o caso da refinaria da Sonarep. Hoje Petromoc. Hoje Petromoc em parte, porque a refinaria si foi desmantelada, né? A Cometal, hoje aproveitada pela Sir Motors, mas o que devo dizer é depois da independência, com o êxodo dos portugueses, nós tentámos a nossa maneira de gerir as indústrias. Vieram para aqui técnicos alemães, portanto, do mundo oriental, né? Os soviéticos, alemães, jugoslavos, búlgaros, que não conheciam a nossa tecnologia e, portanto, estávamos destinados a ter aqui um desastre tecnológico. O que aconteceu? As indústrias foram minguando até fecharem, a boa parte delas. E depois o relançamento da indústria, do meu ponto de vista, não foi acompanhado por medidas de proteção, porque esses empresários que se atreveram a comprar as empresas em 90, 91, 92, até o ano 2000 mais ou menos, quer dizer, compravam as empresas para enfrentar o melhor que há do mundo. Não era possível. Então houve uma falha em matéria de estratégia de proteção da indústria local, que tornou difícil algumas indústrias até ressuscitarem. Estou aqui a lembrar-me da Cifel, né? A Cifel, que era uma grande siderúrgica, ela faliu, né? E depois foi até comprada pela ArcelorMittal, mas que depois também desistiu. E a ArcelorMittal é uma das maiores siderúrgicas do mundo, mas desistiu porque todas as condicionantes externas já não contribuíam para o desenvolvimento da indústria. Então, hoje já não se fala sequer da indústria de confecções. Pois, então essa aí... Que absorvia muita mão de obra. Exatamente, né? As Sabrinas da vida,
as nenitas e não sei o quê. Não, essas infelizmente tiveram que... Aliás, tenho um amigo empresário nesta área que tem uma pequena indústria, que ele, quando tem grandes encomendas, manda vir. É da África do Sul feito, portanto, faz fora. Porque, sabe, é difícil operar num mercado em que a gente tem que enfrentar muitos desafios. A energia, o custo da energia, o custo do dinheiro, o custo... E depois há uma coisa que não falamos hoje, a Boaventura, que a gente sempre se esquece dele, mas que contribui em 30%, 40% ou mais no custo, nas perdas de produção. Isto é transversal a todos os setores. Chama-se roubo. Rouba-se muito nas empresas. Rouba-se no Estado, mas também rouba-se muito nas empresas. Veja o controle que há nos supermercados. A gente paga na caixa e depois tem alguém lá fora que nos exige o recibo. Rouba-se muito. O trabalhador rouba. Rouba imenso. A gente vai a uma dessas grandes superfícies, está um trabalhador que diz: você quer aquele televisor ali? Aquela geleira ou aquele frigorífico? Eu faço a metade do preço. E tira da loja. Então, houve empresas que fecharam por causa do roubo. Houve uma empresa, acho que era Meat & Company, aqui no Casino, que teve um rombo de $40 mil em carnes. Então, desistiram os empresários estrangeiros e foram-se embora. Então, o roubo é um elemento importantíssimo nas perdas das empresas e na baixa competitividade. O economista Luís Magasso foi o nosso convidado. Hoje passamos a revista o estágio da competitividade da indústria nacional. Obrigado pelo calor da sua audiência e fique bem.